Olá, tudo bem? Me chamo Geisiane e hoje eu vim fazer uma coisa que estou me cobrando há muito tempo. É estrear um canal aqui no YouTube, né? Com a minha história. Eu confesso que assim, eu tô há quase um ano para fazer esse canal e eu sempre falava assim, até para Deus, né? Que, não, vou esperar mais um pouquinho, deixa tudo acontecer que eu faço. Só que eu fui só empurrando com a barriga e acabou que nunca fazia. Aí hoje Deus tocou no meu coração e eu tive vontade de vir aqui, pegar o celular, ligar a câmera e falar com vocês. Vamos lá. Desculpe se ficar muito confuso, é minha primeira vez, não estou acostumada, mas eu me sinto por tudo que Deus fez na minha vida, eu me sinto no dever mesmo assim, tá devendo para pessoas que possam estar passando pela mesma coisa que eu passei. E de estar aqui falando, sabe? Porque eu creio que quando Deus faz um milagre na sua vida, a gente tem que falar, a gente não pode guardar. Então vamos ao vídeo para não ficar muito grande, muito maçante. Me perdoa pelos erros, é minha primeira vez, né? Vamos lá. Com meu marido, a gente já tá há quase 10 anos juntos. Nós casamos iria casar em 2020, teve a pandemia, casamos em 2021. E o maior sonho, o maior desejo da minha vida sempre foi ser mãe. Tinha um sonho de casar, né? Construir uma família. E ser mãe, assim, era o top one da minha lista. Só que tinha muitas coisas para ser feitas na frente disso, né? Me casar, né? Terminar minha pós. Eu sou dentista e sou pós-graduada em ortodontia. E eu sempre falava, depois de um tempo do casamento, eu vou terminar minha pós, e terminando minha pós, eu queria engravidar. O meu marido já tem uma filha de 11 anos, né? E tem uma filha também mais velha. E nisso tudo, a gente falava em engravidar, mas vamos esperar um ano depois do casamento. Casamos, né? Teve a pandemia, que tivemos que adiar 2 vezes nosso casamento. E após isso, depois de um ano, eu terminei minha pós e começou aquele negocinho lá dentro da gente que fica de querer ter filhos. Conversei com meu marido e falei, amor, vamos tentar. Quando a gente fizer um ano de casado, a gente tenta. Então foram 6 meses, 7 meses quase depois de casado, a gente tentou, né, sem pretensão. E na primeira tentativa a gente engravidou, né? Nós engravidamos, foi uma surpresa maravilhosa. Eu descobri a minha gestação no dia 23 de dezembro de 2021. A gente casou em julho de 2021. Foi tipo rápido, não foi menos que isso. Casamos em julho de 2021. No final de 2021, em dezembro, dia 23 de dezembro, eu descobri uma gravidez. E assim, eu fiquei louca, que era o sonho da vida da minha mãe. Minha mãe pedia muito, muito, muito. Minha família toda me pedia muito, né? Não tem criança na minha família. A filha do meu marido é como se fosse neta dos meus pais, mas ela já tem 11 anos. Então, assim, então uma mocinha, né? Não tem mais um bebezinho na família. Então, aquilo foi uma emoção muito grande para as duas partes da família. A gente ficou muito feliz, tanto eu como meu marido. E foi muito rápido, a gente nem acreditou. E isso foi dia 23 de dezembro. Aí eu falei assim, vamos fazer uma surpresa no Natal, né? Pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha X, pra família toda que vai estar reunida lá no Natal. Aí, beleza, eu fiz os exames, né? Tudo ok. Aí, dia 25, né, do Natal, nós fizemos uma surpresa pra toda a família.
toda a família. Eu até, inclusive, deixei num vídeo de anunciação, que tá lá surpresa, né? Eu filmei, foi lindo, maravilhoso, todo mundo pulou, minha mãe se jogou no chão, pegou espumante, tomou. Foi uma coisa de louco. Foi muito legal mesmo, pô, foi sensacional. E isso daí, viramos o ano, né? Eu grávida, muito feliz, muito feliz. E quando foi dia 7 de janeiro, eu comecei a sentir... Eu fui no banheiro e o maior pesadelo de uma gestante aconteceu, né? Eu passei o papel e saiu sangue. Saiu sangue e eu nunca tinha ficado grávida, não sabia. Fiquei assim, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Nisso, eu descobri que eu tava com Covid também. E beleza, até então, que foi aquela segunda onda da Covid. Mas eu não tava sentindo nada, eu tava sintomática, não tava sentindo nada, tava bem da Covid. E fui na emergência, né, por conta desse sangramento. A única coisa que eu tava sentindo da Covid era um pouquinho de cabeça, mas aí eu não sabia se era da Covid ou se era da gestação. E eu fui na emergência, perto da minha casa, e fiquei 4 horas pra ser atendida lá, né, porque a segunda onda da Covid estava cheia de emergência. E fui super maltratada, mal atendida naquele lugar, cheio de... Eu tava cansada, mas de ficar lá o tempo todo, a gente grávida, no começo a gente só quer dormir. E eu fiquei lá com meu marido, e chegando lá, né, pra ser atendida, fizeram um toque, e é no particular, tá? Pelo plano. Fizeram um toque e falaram que meu colo estava fechado. E que o sangramento parecia não vir do útero, alguma coisa assim, e me mandaram pra casa. Não fizeram ultrassom em mim. E lá no hospital tem uma maternidade dentro do hospital. Só que eu fui pra... Como tava muito recente, eu tava com 6 semanas só de gravidez, eles não me enviaram pra maternidade, me enviaram pra a área normal ali dos adultos pra ficar guardando no atendimento, que é um absurdo hoje em dia, né, que eu entendo mais um pouquinho. Eu tava muito leiga naquela época, então eu já vejo que foi um absurdo aquilo tudo. Enfim, vai pra casa, não me passaram nada, não me passaram... Falaram assim, se o sangramento aumentar, você retorna, né, e se sentir dor também, cólica. Aí tá, beleza, eu fui pra casa, que é na rua do hospital, e comecei a sentir um pouquinho de cólica, né? E fiquei deitada de repouso e não melhorou o sangramento. Pelo contrário, o sangramento aumentou no dia seguinte. Fui em outra maternidade, fui numa maternidade. Na verdade, eu fui em outro hospital. Aí cheguei no hospital, aí o médico olhou pra minha cara e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você é gestante, mesmo que seja com 6 semanas, você tem que ir direto pra uma maternidade. Aí eu falei, cara, é mesmo. Olha a pessoa, né? Olha a mentalidade da pessoa. Eu não tava associando ainda, sei lá, as coisas. Não sei em que mundo eu tava. Não fui instruída, não sou obrigada a saber, né? Aí eu fui pra minha maternidade. Chegando lá na maternidade, o médico me falou que fizeram uma ultrassom do neném. A gente não tinha ouvido ainda o coração do bebê, né? Que é 6 semanas, muito recente. E eu ouvi o coração do neném nessa ultra, né? Eu ouvi o coração do bebê. E muito fraquinho, muito longe, porque tinha acabado de começar a pegar o coração do neném. Então eu ouvi muito fraquinho, chorei, fiquei emocionada. Aí eu agradeci a Deus, né? Falando que, tá tudo bem. Então, aí o médico falou, olha, seu colo do útero tá fechado, o bebê tá inicial, tal, o que me preocupa é esse sangramento. Você vai pra casa, toma remédio, aí me passou um Buscopan pra cólica,
e falou, se aumentar o sangramento, você retorna. Ou as dores. Beleza. Fui pra casa, no dia seguinte, eu já cheguei no hospital, já sendo carregada pela maca, pela a cadeira de rodas, que eu tava sofrendo muito já, tava com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Tendo muita contração. E aí eu já entrei na sala, e eles falaram que me deixaram meio lá esperando, assim, dentro de uma sala. E eu sangrando muito, 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 muito. E eles colocaram de novo lá, fizeram a transvaginal. Quando colocaram lá, não tinha mais nada, não tinha mais nada. Só restos ovulares, né? E meu corpo tava expelindo meu bebê. Eu tanto sonhei. E assim, eu pensei que ia ser mais fácil. Assim, foi o pior dia da minha vida, né? Dos piores dias da minha vida. Aí eu saí daquela maternidade, nossa, meu Deus, dia 10 de janeiro de 2021. Eu saí daquela maternidade desolada. Desolada. Não tinha... Sabe quando, sei lá, você tá num lugar, mas você não tá ali? As pessoas falando, meu marido sendo forte, né? E minha mãe me pegou lá, né? E as pessoas falando e você não ouve. Você não ouve o que a pessoa tá falando. Só tá ali. Aí o médico falou, termina, né, de expulsar, teu corpo tá expulsando espontâneo. E o que a gente faz nesse momento? A gente só pergunta a Deus por quê? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu pensei em tudo de ruim que eu já fiz na minha vida, ou pra alguém, ou desejei mal, e entre outras coisas, a gente pensa em tudo. É castigo, e a gente só pensa nisso. Por que isso tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por quê, né? Meu Deus, como eu sonhei, tem tanta gente aí. Olha, sinceramente, foi muito difícil. Isso foi em janeiro, né? 10 de janeiro. E logo assim aconteceu, tá? Eu marquei logo uma consulta, né, com a minha obstetra. E ela falou assim, o que todo médico fala, né? Geisiane, isso é muito comum, isso é muito normal acontecer. Daqui a como você expulsou espontaneamente, daqui a 2 ciclos, daqui a dois ciclos menstruais, você pode tentar novamente. Não tem problema nenhum. Você vai conseguir, nossa, na próxima. Ela levou super de boa, né? Uma médica até muito querida. Infelizmente, ela nem foi minha médica depois, mas depois eu conto por quê. Enfim, na próxima você tenta e vai dar tudo certo. Eu e meu marido falando, não, vamos tentar de novo, vai dar tudo certo, vai conseguir, tal, tal. Isso foi em janeiro. Quando foi 2 ciclos depois, né, fevereiro, março, eu já tava grávida de novo, descobri uma gestação, e a gente, agora vai, né, eu perdi o primeiro normal, então, assim, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, ficamos muito felizes. Só que, gente, fica com medo do caramba, eu estava com medo absurdo, bizarro, assim. Era um medo que... É um medo que paralisa, sabe? Mas ao mesmo tempo confiante, não, vai dar tudo certo. Aí, beleza, tudo indo bem. Tinha passado das 6 semanas, né? Que as 6 semanas... Eu sempre descubro muito no começo, porque minha menstruação é muito certa. Então, se não vem, eu tô grávida. E eu engravido muito rápido, né? Graças a Deus.
Passei 6 semanas, fiquei muito feliz. Poxa, passei 6 semanas, que bênção, glória a Deus, tal. Porque eu perdi com 6 semanas, tá tudo bem com o neném, né? Evoluindo e tal. Aí, beleza. Quando eu fui fazer o ultrassom pra ver o bebê, porque a gente fez o primeiro ultrassom, viu a vesícula, né? E depois o médico falou, ó, vamos repetir daqui a 7, 14 dias, sei lá, pra gente ver o embrião, pra gente ver o coraçãozinho do bebê. Beleza. Gente, a gente sente, né? A gente sente. Eu falei assim, eu nunca fiquei tão nervosa. Olha, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Acho que nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Igual o dia daquele ultrassom. Nunca fiquei. Eu tava na sala de espera e eu tava tão nervosa. É inexplicável o quanto que eu tava nervosa. Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu tava muito nervosa. Tava tremendo, parecia que eu já tava sentindo, sabe? Aí eu entrei lá. A médica perguntou quantas semanas? 8 semanas. Aí a médica ficou naquele silêncio. Que eu já tinha ouvido aquele silêncio. Quando o médico fez aquela outra que falou que não tinha mais nada, ele fez aquele silêncio. E aquele silêncio tomou conta daquela sala e eu já sabia. Já sabia o que estava acontecendo naquele momento, eu já sentia, ela não precisava falar nada. Porque eu já sabia. E ela falando. Infelizmente, o bebezinho acabou de parar de bater o coração, porque ele realmente é compatível com 8 semanas. Então isso foi muito recente. Ai, meu mundo caiu. Veio, nossa, eu chorei tanto, 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 comecei a chorar naquela sala. Mas eu falei, mas por quê? O que tá acontecendo? Já é minha segunda perda. Mas por que isso tá acontecendo? A primeira teve médico que me falou que era por causa do Covid. Mas a segunda, de novo, por quê? Meu sonho é ser mãe. Eu quero tanto ser mãe. E a médica falou, não tem motivo. A ultrassonografista. Acontece com muita gente. E pra eles é tudo normal, né? Não é o filho deles. Aí, enfim, eu saí de lá desolada, desorientada, chorando muito, desci aquela escada daquele consultório, laboratório, chorando tanto, mas tanto, mas tanto. Essa escada, depois você vai entender um testemunho que eu tenho sobre essa escada. Eu desci chorando tanto naquele dia, mas tão arrasada. Eu falei, Deus, eu não vou ser mãe. Não é pra eu ser mãe. Mas tem gente que tem um sonho bizarro de ser mãe. E sou eu. Sempre foi, desde criança. Eu falo que eu fui ser mãe. Desde de adolescente. Eu tenho o nome dos meus filhos. A minha filha, no caso, eu tinha. Menino, nunca tive. Enfim. Eu sempre tive esse sonho. E como assim eu não vou realizar? Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz de mal? Meu Deus, me abençoa, sabe? Eu fiquei desolada. E foi da mesma forma. Eu não tava sangrando, mas eu já senti que tinha uma coisa errada, sabe? Fui pra consulta com a médica, cheguei lá, não tava sangrando, não tive nada. Aí a médica falou assim: vou te encaminhar pra uma especialista. Olha, aquilo ali foi Deus, purinho. Porque senão eu ia ficar batendo a cabeça. Eu ia ficar batendo muita cabeça. E esse especialista vai te orientar o que fazer. Sinto muito, infelizmente. Realmente, a segunda perda já é bom você investigar. Gente, lembrando que no Brasil, pelo SUS, e muitos particulares, a medicina só considera, só investiga perda gestacional quando é a partir da terceira perda gestacional, né?
A partir da terceira perda gestacional. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Enfim. Tanto que eu fui no médico, que não é esse que eu tô falando, que eu falei assim, tive 2 perdas gestacionais e eu tô... Da parte genética, né? E eu tô fazendo investigação. Ela, só 2 está fazendo investigação. Ela falou assim, com essas palavras. Aí eu... Não, doutora, não são só 2 perdas. Foram 2 perdas. Enfim. E essa médica foi uma bênção por isso. Ela não falou, não, Geisiane, vamos tentar de novo. Não falou isso. Pra medicina, é só 3 perdas. Ela não falou isso pra mim. Graças a Deus. E mesmo se ela falasse, gente, eu já ia caçar alguém pra me ajudar. Mas, enfim, ela me encaminhou pra uma doutora que é bênção na minha vida até hoje. E ela caminhou pra essa doutora. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus sempre por isso. E eu cheguei lá nessa médica, consulta cara, não aceitava meu plano, mas assim, nesse momento você faz tudo. Tudo que der pra fazer, você faz, né? Eu cheguei lá com o bebê dentro de mim morto. E porque foi muito rápido, pedi emergência, expliquei minha situação. E ela pediu uma bateria de exame pra mim, falou, esperar o terceiro nada, a gente vai pesquisar agora, a gente vai saber o que tá acontecendo, vou te virar de cabeça pra baixo. E ela falou uma coisa pra mim, gente, que ficou muito na minha cabeça. E toda vez que eu conheço uma mãe, conheço alguém que teve uma perda gestacional, eu falo isso porque, cara, isso é verdade. Quantas pessoas você conhece que gestaram, que tiveram uma gravidez, que tiveram filho? E quantas pessoas você conhece que não gestaram, que perdeu um bebê? Se você for botar numa balança, quem teve um bebê é muito maior do que quem perdeu o bebê, né? Por exemplo, você conhece 100 mulheres, né? Você, lembro de uma que perdeu o bebê. Lembro de 3 no máximo que perdeu o bebê de 100, sabe? Né? Então ela falou assim pra mim, Geisiane, o normal, porque perdeu o primeiro bebê é normal, perder é normal. Aí ela falou assim pra mim, Geisiane, o normal é você gestar. O normal é você ter filhos. Você foi feita pra isso. Se você não está gestando, não tá tendo filhos, alguma coisa tem. E a gente vai descobrir. Gente, quando ela falou isso pra mim, porque eu já falei com Deus, eu já falava, Senhor, você é mãe, meu maior sonho da minha vida. Ela falou isso pra mim, eu falei assim, é isso aí. E eu vou me agarrar nisso, sabe? Então, ela passou um batalhão de exame e dentro desses exames tinha uma coisa horrorosa que era, ela me deu um potinho e ela falou pra quando o bebê saísse, a gente pegasse e botasse nesse potinho, que seria muito importante pra fechar o nosso diagnóstico, né? O nosso diagnóstico do que estava acontecendo para estudar o bebê. E depois de um tempo, aí ela falou assim, se você não começar a sangrar, vai ter que fazer curetagem. Só que a curetagem, você demora um pouquinho mais pra engravidar. E eu queria engravidar pra ontem. Só que eu não queria engravidar sem descobrir o que eu tinha, entendeu? E beleza, eu perdi o bebê, aí tá. Nisso tudo, era 13 de abril. Nisso tudo, era 13 de abril. Que eu descobri que eu perdi o bebê no dia da outra. Dia 15 de abril era o meu aniversário. Eu passei o pior aniversário da minha vida. Com um bebê morto dentro de mim. Eu sabia que tava ali, morto dentro de mim. Eu já tava com uma barriguinha. Uma pochetezinha. E foi o pior aniversário da minha vida. Pior. Minha família veio toda pra cá. Né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cunhado. Meu marido. E não tinha como me alegrar naquele dia. Eu disfarço bem. Chorei, mas bola pra frente, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Deus me sustentou muito, muito, muito. Deus me sustentou muito.
Mas quando eu ficava sozinha, eu ia tomar meu banho, meu Deus, só ele sabe. Só ele sabe. Eu ajoelhava, mas no momento não parecia que estava acontecendo, porque não tinha sangue. Ainda tinha aquela esperança, né? Será que estava errada aquela outra? Enfim. Passou o tempo, voltando, né? Que eu tô ficando perdida. São muitas informações, né? Tô tentando lembrar tudo porque a gente tenta esquecer algumas coisas, né? Então, ela me deu esse potinho, eu fui pra casa, ela falou, espera, o ideal é você expulsar espontâneo, porque não precisa fazer curetagem e tudo mais, eu não queria mais estar em um ambiente hospitalar, porque o dia que eu tava perdendo o bebê, era dentro de uma maternidade, você sai de uma maternidade sangrando, com muita dor, muita dor, muita dor, perdendo seu filho, e ao mesmo tempo que você tá saindo na mesma porta, tem outras mães chegando para ter seus filhos, outras mães tirando foto com seus filhos na saída da maternidade. Graças a Deus estavam bem, mas eu não tava. Tava assim, eu saí da maternidade com o colo vazio. E eu olhava para aquele lugar, profetizava, Senhor, que um dia, até hoje, quando eu passo lá, eu falo que um dia eu saio dessa maternidade com o colo cheio, em nome de Jesus. Aí, enfim, ela me deu o potinho e eu fui pra casa. Depois de mais ou menos uma semana, eu comecei a sangrar, sabe? Aí cai aquela ficha mesmo, realmente tá acontecendo de novo. E aquela dor insuportável. Porque, gente, é contração. Eu sentia contração, era uma dor horrível. Você só não vai sentir, né, na hora que vai passar, né? Porque não tem bebê grande, então. Mas você sente as contrações, fica ritmada, é horrível, horrível. Aqui eu fui pro banheiro. Aí eu sentei no vaso e saiu o bebê. E eu chamei meu marido, que eu não queria olhar, e ele pegou. Foi a coisa mais dolorosa que a gente já fez, sabe? A gente já passou muita coisa junto, mas aquilo dali fortaleceu a gente de uma maneira, como casal, que é inexplicável até hoje, sabe? Eu sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho. E foi horrível, foi o pior dia da nossa vida, juntos, assim. Foi o pior, foi horrível. Eu ver ele fazendo aquilo e ele sofrendo. E eu lembro que eu ajoelhava e falava, Senhor, me faz entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Gente, mas é tão difícil falar isso nesse momento. Mas a vontade dele é realmente boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Não entenda os planos dele. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu pedi a ele, Senhor, me faça entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cheia de sangue. E toda vez que eu ia tomar um banho, ficava sós com Deus, eu falava isso pra ele, sabe? Senhor, não tô entendendo nada, mas tá tudo nas suas mãos, me ajuda. O que tá acontecendo? A gente foi, mas esse exame, gente, é muito importante, porque vai estudar o embrião, então vai estudar o que estava acontecendo, se foi um erro genético, o que aconteceu ali, entendeu, no embrião, na biópsia, né? E eu, aqui no Rio de Janeiro, qual era o lugar que você ligava? Gente, olha, isso é muito difícil. Você ligava e falava assim, eu preciso fazer o estudo de um embrião, de um aborto. Gente, é muito difícil achar um laboratório. Aí eu achei lá na Zona Sul, né? Eu acho que foi em Botafogo, em Ipanema, alguma coisa assim. Na Sérgio Franco. A única unidade que aceitava era lá. E quando eu fui, eu levei tem que levar
no isopor dentro do potinho, né? Aí as pessoas me olhando assim, tipo assim, a menina tem dente, coitada, nem sabia o que ela tinha que fazer, entendeu? Ai, foi horrível. Horrível, horrível. Aí, enfim. Então, eu estava disposta a fazer tudo, absolutamente tudo que a médica pediu pra eu saber o que aconteceu. Então, esse exame foi muito importante e fizemos todos os exames. Tudo. Vou te falar, o plano era o ó pra aceitar esses exames, porque tinha muito exame de genética, então eles são muito chatos pra aceitar. Ela teve que fazer laudo pra vários exames, sabe? Pra estudar as condições, né? Essa minha médica, ela não é obstetra, ela é imuno da reprodução, imunologista. Então ela estuda toda a parte imunológica, né? De doenças congênitas, pré-existentes, as doenças. E estuda a parte da trombofilia, né? Que também é doença genética, ou né, você pode ter depois adquirida. E estuda. Ela pede tudo, na verdade. Até exame ginecológico, ela me pediu. Ela é maravilhosa, sensacional. Eu sou grata a Deus pela vida dela. Vou deixar até aqui o contato dela, o Instagram. Nem sei como é que faz isso, mas eu vou aprender. Enfim. Aí a gente começou a passar por um processo, sabe? Foi um deserto, ninguém sabia o que estava acontecendo na nossa vida, ninguém. Porque a primeira perda, né, que teve aquele negócio do Natal, pra família toda, a gente contou, né? Infelizmente, perdemos um bebê, mas não postamos nem nada disso, não, sabe? A segunda perda, a gente já não contou pra ninguém que tava grávido, só pra minha família, né? A família do Marco, mais próxima. E porque era 8 semanas e já tinha perdido, então sabe como é que é. E o que perdeu, então, quase ninguém sabia. Então, a gente viveu um deserto muito grande. E sabe o que dói, gente? Nisso tudo, as pessoas pediram um bebê pra você, sabe? Ai, quando é que vem um bebê? Ah, e vai engravidar quando? Gente, não façam isso, por favor. Nossa, eu queria engravidar, eu queria ter meu bebê, mas eu não conseguia. Sabe? Deus sabe de todas as coisas, né? E não era a hora. Enfim, as pessoas me cobrando, sabe? Aí eu, sem paciência, mandava meu marido resolver o BO. Mas enfim, foi o pior ano da minha vida. 2022 foi o pior ano da minha vida. Foi horrível, 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 horrível. Porque os exames demoraram muito para ficar prontos, para o plano liberar. Teve um exame que eu tive que pagar 2.000 e pouco, que o plano não liberava de jeito nenhum e não me reembolsava. Meu marido também teve que fazer vários exames, porque o meu marido também teve outro casamento, e no outro casamento dele, eles também tiveram perdas gestacionais, então poderia ser alguma coisa com o meu marido. Mas eu já sentia do fundo do meu coração que tinha a ver comigo. Meu marido não deu nada nos exames deles, absolutamente nada. Então foi aquele processo, sabe? Do plano deliberado, do meu plano, então demorou tudo. Pra gente fechar um diagnóstico foi de abril a novembro. Abril a novembro que a gente fechou um diagnóstico. Outubro, novembro, por aí, entendeu? E é isso. Essas foram as minhas perdas gestacionais. Essa foi a minha história. E eu vou continuar contando a minha história no próximo vídeo. Vou falar, né, sobre o resultado dos exames, o que aconteceu e um pouquinho do tratamento, né? E sobre o meu milagre, tá? Vou deixar pro próximo vídeo. Senão vai ficar muito longo e eu não sou acostumada com fazer nada disso aqui. Então tem que aprender e vou fazer já continuar aqui o outro, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Não esquece de curtir. Primeira vez que eu falo isso, me siga no Instagram, que lá é melhor dia a dia, né? Tá bom?
eu casei.